David Leonardo faz pregação emocionante e causa polêmica na internet. Pregador mirim desponta e diz que é o profeta de Deus. Quer saber mais? Esses e outros fatos serão analisados aqui no canal. Fala galera do Geração de Samuel, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso quadro Análise Bíblica para analisar, à luz da Bíblia e da teologia, fatos que ultimamente estão acontecendo. Primeiramente eu quero começar com o David Leonardo, que ultimamente fez um vídeo que viralizou e tem muita gente reagindo a esse vídeo aí. E eu vou te falar uma parada que você vai ficar feliz. Se prepare para celebrar. Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável, Ele não coloca sonhos que Ele não tenha condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos teus olhos e ser da vontade dEle para você, no nome de Jesus. Você viu esse vídeo é nada mais nada menos que um reflexo da nossa teologia hoje, do nosso culto, da nossa percepção, da nossa forma de adoração, da nossa forma de pregação, em que tudo é centrado no homem. A Bíblia apresenta o homem como servo de Deus e centraliza tudo em Deus e em Cristo, mediante também a obra do Espírito Santo. Não, a Bíblia deixa claro isso. A igreja primitiva deixou claro isso. O que acontece é que hoje nós, para agradarmos as pessoas, ou conseguimos uma grande visibilidade, estamos adaptando as mensagens. E muita gente deixa uma ênfase exclusiva no homem. Os cultos hoje são focados para agradar o homem. Os louvores hoje são focados para agradar o homem. E eu me pergunto, aonde Deus fica nessa história? Eu não estou falando que muitas das vezes mensagens vão ter que acalentar, vão poder ser usadas como para acalentar ou confortar as pessoas, ou louvores que poderão confortar as pessoas, como, por exemplo, alguém que está em um momento de luto, está em um enterro. A mensagem ideal, a mensagem melhor para este momento é uma mensagem de conforto, mas é claro, demonstrando que Deus está no controle de tudo, mas com o ideal de confortar os familiares. Então, não estou falando que isso não vai existir. Porém, o foco dos nossos cultos, o foco das nossas mensagens deve ser em agradar a Deus, deve ser em anunciar a glória de Deus. E se para isso for preciso expor o pecado, se para isso for preciso pregar uma vida de santidade, amém. O que acontece é que hoje as igrejas dão uma ênfase incisiva no homem. E eu não preciso nem analisar essa mensagem, esse texto curto dele, porque você já sabe que fala sobre isso. O próximo ponto é um pregador mirim que, ultimamente, que é o Miguel, que está fazendo sucesso, que diz que é profeta, dizia que não era profeta, que não era pregador, que era profeta, e que estava fazendo um enorme sucesso. E muitos haters, muitas pessoas começaram a comentar, muitas pessoas começaram a alfinetar o jovem. Eu tenho uma visão sobre isso, eu vou falar aqui, só que antes eu quero tecer alguns comentários. Por exemplo, um dos mais coerentes que eu vi a lhe deparar com essa situação foi o teólogo Vitor Fontana,
teólogo Iago Martins, que souberam lidar com essa situação de uma forma concisa, plena e equilibrada. Por quê? Você deve levar em consideração que é uma criança e você deve levar em consideração que é uma pessoa jovem, logo é uma pessoa que merece auxílio, merece ajuda. E talvez ele pode estar errando ou possa estar errando por inexperiência ou por um mau aconselhamento. Então, o Vitor Fontana fez um vídeo há muito tempo atrás falando sobre isso e que ele até se colocaria no lugar para disposição para ensinar teologia, para ensinar a Bíblia para esse jovem. Isso não aconteceu. Porém, o pastor Eliseu Rodrigues, que também começou a pregar muito novo, muito criança, deu a possibilidade para eles e os dois começaram a estudar juntos. Olha que maneiro. O pastor Eliseu Rodrigues pegou o garoto para mentorear. Em vez de só ficar lá alfinetando, em vez de só ficar criticando, como muitos dizem, ele chamou o garoto para estudar com ele. Da mesma forma, da mesma maneira que ele deu a possibilidade, o Leonardo Sali, conversar um tempo atrás com ele na live. Não sei se você se lembra. Ele, com toda a humildade, conversou com o Leonardo Sali numa live. É claro que acabou que não adiantou nada. Ele se colocou à disposição do pastor Abílio Santana. É claro que nessa opinião dele eu não concordo totalmente sobre que vai haver tristeza no céu, mas mesmo ele não concordando, se colocou à disposição do pastor Abílio Santana para um debate, foi cortês, cordial, teve a humildade de ouvi-lo, ouvir o seu posicionamento. Então, é um pastor, um pregador que, apesar de confrontar muito quando ele não concorda ou quando vê algo errado, ele também se coloca à disposição para ajudar. E assim como o Vitor Fontana, ele se colocou à disposição de ajudar esse jovem e que agora começou a estudar com ele. E eu acho isso muito bom. Porém, contudo, é importante observar alguns fatores que eu acho negativo. Primeiro, essa visão errônea sobre o dom profético, que muita gente tem hoje, que acredita que o dom profético, ou o dom de profeta, ou seja, o dom da profecia, que está lá nos dons charisma, ou o dom de profeta, que está lá nos dons diaconai, que é os dons relacionados ao serviço da igreja, está relacionado ao ato simples de profetizar e acha que profetizar é só falar coisas boas, como a maioria desses, eu não vou dizer nem pseudos profetas ou falsos profetas, mas como esses profetas, que se nomeiam profetas, vamos dizer assim, atualmente fazem, Leonardo Sali e companhia, que só falam coisas boas. Então, eu não vou nem entrar no mérito se o ministério profético continua, como ele continua, isso talvez é um assunto para um outro vídeo que eu gostaria de falar com calma. Primeiro, a exposição bíblica, o que a Bíblia diz, o que alguns teólogos dizem e qual é a minha opinião. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Fala, Igor, eu quero um vídeo falando só sobre o dom de profeta, sobre o ministério profético. Eu sou pentecostal, se você sabe, eu sou um teólogo, apesar de ser um teólogo especializado em teologia reformada, um teólogo que estuda todas as teologias, mas eu tenho uma perspectiva teológica pentecostal. Então, é claro, sobre isso eu vou ter uma perspectiva mais pentecostal e continuista. Mas se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só falando sobre isso, sobre o dom profético. Mas o que me espanta, voltando ao que me espanta, é que as pessoas acham que ser profeta é só falar coisas boas. Eu estou vendo uma chave de um carro. Eu estou vendo a chave disso. E quando que na Bíblia os profetas falavam contra o pecado? João Batista, por exemplo, é preso porque ele denuncia, um dos motivos é que ele denuncia o adultério. Um dos motivos que ele vai perder a cabeça é porque ele é uma pessoa que é um calo no sapato daqueles da realeza. Um dos motivos que Elias é perseguido é que ele é o confrontador. Ele é chamado até, na Bíblia, vai lá pesquisar que você vai ver, que ele é chamado de o perturbador de Israel.
Então, o profeta era aquele que, às vezes, era uma pessoa incômoda, era uma pessoa que se opunha, que falava o que ninguém queria falar. E se hoje existem profetas, cadê esses profetas denunciando a corrupção? Cadê esses profetas denunciando o pecado de muitos pastores? Cadê esses profetas denunciando o comércio dentro das igrejas? Cadê esses profetas denunciando as coisas erradas, as idolatrias que acontecem dentro da igreja? Então, se existem profetas, eles estão omissos. Se existem profetas, eles são como Balaão, estão comprados. E eu já falei, eu não vou entrar nem no mérito se existe ou não. Eu estou falando sobre o que seria o ministério profético. Então, me assusta uma pessoa que diz que é profeta, que não entende o ministério profético. Eu já falei, o garoto é novo, eu até entendo, mas uma pessoa que é barbada, que é velha, que se diz como profeta, meu irmão, você precisa nascer de novo. Agora, sobre o garoto novo pregar, e muita gente fala contra, muita gente fala a favor, me perguntaram a minha opinião, eu tenho uma opinião até favorável, mas entendo-me, favorável à pregação. Como eu também acredito que a criança, desde pequena, deve se tocar instrumento, tem que louvar, a criança, desde pequena, deve aprender a exercitar possíveis ministérios. Desde pequena tem que aprender a servir dentro da casa do Senhor. Desde pequena ela tem que aprender a servir a Deus. E se servir a Deus inclui louvar, se servir a Deus inclui tocar instrumentos, se servir a Deus inclui ofertar, se servir a Deus inclui pregar, eu acredito que a criança deva fazer isso. É claro que, na minha opinião, talvez o melhor para isso é um culto infantil, um culto propício. As igrejas, os departamentos infantis devem ser focados nisso, devem ter um foco, um direcionamento para isso. Eu acredito que sim, tá bom? E grande parte dos teólogos pensam assim. Um dos objetivos do culto doméstico também é esse. Eu aprendi a cantar hinos da harpa, eu aprendi louvar hinos da harpa, orar no culto doméstico com a minha mãe. Eu aprendi a pregar falando para os meus primos. Eu botava os meus primos sentados e a minha brincadeira de criança, uma das minhas brincadeiras de criança preferida era essa, pregar para os meus primos. Eu pregava e eles ouviam. Tinha dia que um dirigia o culto e tal. Então essa era a minha brincadeira. Então a criança tem que aprender o ministério, a criança tem que aprender a servir ao Senhor desde pequena. E se isso inclui pregar, louvar, tocar instrumento, que faça desde pequena. O judeu desde pequenininho aprende a Torá. O judeu desde pequenininho aprende a seguir uma tradição. Porque nós cristãos vamos deixar de atribuir responsabilidades às crianças. É claro que deve ser feito isso tudo com direcionamento, tudo com aconselhamento, tudo com acompanhamento, com uma capacitação, inclusive para as crianças. Então, o problema não é a criança pregar, o problema é a criança pregar para um público diferente ou sem um acompanhamento, sem um direcionamento. Inclusive, existiram crianças na Bíblia que eram muito ativas. Por exemplo, segundo Crônicas 34, fala sobre o rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Ele já era rei de Judá e reinou por 31 anos. Davi iniciou a pastorear de ovelhas muito novo. Ele inicia a reinar já adulto, mas ele é ungido, tudo leva a crer, quando nós vamos examinar e fazer a retrospectiva, ele foi ungido adolescente, ele derrubou o gigante adolescente, ele serve Saul adolescente. Tudo leva a crer, quando nós vamos examinar, que ele não tinha mais de 17 anos. Mas ele não tinha mais de 17 anos quando ele enfrentou Golias. E isso está claro e evidente, é só você fazer a retrospectiva de quando ele foi ungido como rei, de quando ele foi ungido a rei e de quando ele inicia seu trabalho com Saul. É só fazer as contas. E eu não vou fazer isso aqui hoje porque não é o foco. Se quiser, já falei. Comenta aqui também que eu faço um vídeo específico sobre isso. Jesus no templo,
ele já ensinava os doutores da lei aos 12 anos. Ele vai no templo e acaba ensinando os doutores da lei. Aí eu já ouvi muita gente falando, eu não sento para ouvir uma criança falar, eu não sento. Nós temos aqui, nos evangelhos, mas era Jesus. Mas Jesus abdicou de sua glória. E quando Jesus está ensinando, ele não está ensinando usando da sua divindade. É claro, ele está ensinando de uma sabedoria, como uma sabedoria que é capacitado pelo Espírito Santo. Mas é o Jesus humano que está ensinando ali. Ele não está usando sua divindade para ensinar. E os doutores da lei param para ouvir Jesus, porque reconhecem que ele tem mais conhecimento do que eles. Então, o problema não é a criança pregar ou a criança fazer algo, é fazer algo sem a capacitação adequada. Agora, para exercer ministério, eu já não aprovo. Por exemplo, um ministério pastoral e tal, porque tem-se alguns requisitos. Mas também nós poderíamos falar de Timóteo, que começou muito novo. Ele não começou quando criança, mas muito novo. Tudo leva a crer que ele era ainda jovem, era solteiro e já tinha uma enorme responsabilidade por ser discípulo de Paulo. Se você quiser, eu faço um vídeo só falando isso, sobre pessoas que começaram o ministério novo. Inclusive, muitos pregadores que nós conhecemos começaram crianças, começaram novos. Inclusive, atualmente, o próprio Eliseu Rodrigues. Então, meu amigo, o problema não é pregar desde pequeno. O problema é pregar errado, da forma errada, como ele tem feito, estava fazendo, não sei se está fazendo agora, ou se melhorou, ou se parou de ter as aulas a partir do momento que esse vídeo foi lançado aqui com Eliseu Rodrigues. Não sei até que ponto isso vai dar certo, não sei até que ponto ele vai ouvir esse direcionamento. O problema não é pregar novo, o problema é atribuir uma responsabilidade excessiva, atribuir fama a uma criança que não tem, como que eu vou dizer, responsabilidade, não tem maturidade, ou atribuir ministério para alguém que ainda não se desenvolveu, tá bom? E se você quiser, eu faço um vídeo só falando sobre isso. Mas o fato é que eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Você acha que teve algum ponto aqui que deixou de ser observado? Comenta aqui. Você quer que eu faça um vídeo de algum desses assuntos que foi abordado aqui, que não deu tempo da gente se aprofundar? Já estamos aqui quase chegando em 20 minutos. Comenta aqui que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. E não vale sair sem deixar o seu like, hein? Deus abençoe sua vida. Graça e paz.